Boa tarde a todos os presentes. É um prazer grande estar aqui. Agradecer o convite do presidente Renato, que me fez um desafio para a gente pensar sobre segurança hídrica e eventos extremos. Então, comecei a viajar um pouco com a equipe técnica, né? E acho que a gente vai falar um pouco aqui, é um pouco audacioso, mas é uma primeira apresentação de algo que a gente já faz há bastante tempo, mas é importante a gente realizar aqui, tá? Então, o título da apresentação é Estratégias e Tecnologias para a Segurança Hídrica em Eventos Extremos. Então, quando a gente fala de segurança hídrica, é importante a gente lembrar os três pilares da segurança hídrica, e aqui a gente vai focar mais em um tema, né, que de fato são esses eventos extremos, né, o risco hidrológico e geológico, mas é como segurança hídrica, né, tem esses três pilares. Quando você fala de um, você acaba remetendo os outros, que se fala sobre saneamento e oferta hídrica, né, disponibilidade de abastecimento, tá? Que inclusive é o foco do painel, né, desse evento. Calma aí que acho que eu perdi o controle de passar. Ficou no bolso. Calma aí. Típico, né? Deve estar em algum bolso. Pode passar o próximo, por favor? Pronto, achei, na verdade. É que é muito bolso, né? Pronto. Então tá. Bom, é claro que a gente está falando de uma pauta extremamente atual, noticiado em mídias, né, recentes, inclusive desde 1980, a gente tem registro, quando a grande imprensa começou a registrar esses eventos meteorológicos de grandes proporções. Então, de fato, a gente tem fotos históricas do Jardim Botânico embaixo d'água, né, e agora a gente tem fotos semelhantes, né, de Petrópolis também com ônibus, né, embaixo d'água. Mas também a gente vem trazendo um ponto quando a gente fala de extremos, de variabilização, mudanças climáticas, sobre a questão da seca, né, da falta de água, né? Então, quando a gente fala de eventos extremos, a gente fala tanto da abundância de água quanto da falta de água. Isso é importante, né, a gente reforçar, porque parece que a gente está muito focado, quando é eventos extremos, grandes desastres de chuvas e tudo mais, e não é só isso, né? Então, queria dar o destaque, né, que quem acompanha isso no INEA, né, a sala de situação, principalmente, tá? Mas vamos lá, eu acho que vou trazer alguns dados de diagnóstico, porque assim, a gente só faz política pública quando a gente tem um diagnóstico bem feito, tá? E acho que isso que a Diretoria de Segurança Hídrica se propõe, a cada vez monitorar, né, com mais assertividade, ter um diagnóstico assertivo para, sim, conseguir fazer políticas públicas que sejam aplicáveis, tá? O que eu queria chamar a atenção nesse gráfico, tá, é que esse é uma nota técnica elaborada pela Federal do Rio Grande do Sul e o PH, que de fato a gente vai ter uma média de precipitação contínua. A gente não vai ter grandes variações na nossa média de precipitação, né? Essa é uma coisa importante, né, de mitificar. O que a gente vai ter são eventos com chuvas mais intensas, né, e períodos de secas mais secos ainda. Tá? Então, nossa média histórica ela vai ter poucas variações, né? E eu acho que é importante também trazer os dados do monitor de secas, que é o programa que a gente faz com a Agência Nacional de Águas, que de fato a gente vem intensificando esse período de seca, né, com cada vez mais intensidade, tá? Então, basicamente, nesse painel é trazer, né, informações, né, diagnóstico de índices externos do que de fato está acontecendo aqui no nosso território, tá? Então, basicamente, o que a gente quer de forma fomentar e inclusive reforçar a fala da subsecretária Ana Ait no painel principal, né, que a gente precisa ter, né, uma reservação, porque a média vai continuar tendo. Só que se a gente não conseguir fazer a captação, né, desse evento extremo, né, dessa grande chuva, dessa grande pluviosidade, essa água, como ela bem falou, vai parar no oceano e a gente não vai conseguir aproveitar ela no período de seca. Então, é de fato que a gente traz nesse slide a consciência, a necessidade da gente promover a redundância do sistema de abastecimento. Bom, esses aqui são dois gráficos bem ilustrativos, tá? Então, desde 2013, a gente tem um planejamento no Rio Paraíba do Sul com a reservação, né? Então a gente costuma falar agora dos reservatórios equivalentes, tá? Então a gente tem vários reservatórios no Rio Paraíba do Sul e acaba que um, né, é interligado ao outro, a gente vai compensando esses níveis de água. Então a gente, né, nessa forma conjunta de trabalho com os outros estados
com São Paulo, Minas Gerais, Agência Nacional de Águas, enfim, o setor elétrico. A gente tem um grupo, né, que chama o GAOPS, que é o Grupo de Apoio ao Paraíba do Sul, onde são tomadas essas decisões, né, de reservação. E só para destacar, né, que assim, a gente passou um período com poucas chuvas, né, como o ano passado assim foi, só que a gente consegue perceber nessa curva, né, que por causa desse procedimento, a gente não passou situação tão crítica como foi em 2014. Então, na verdade, o que a gente mostra nesse gráfico é que com planejamento e diálogo entre os órgãos e com reservação, a gente consegue passar, né, períodos de secas piores, mas tendo uma segurança hídrica. Do outro lado aqui a gente tem o gráfico mostrando, né, a média de precipitação, né, no sistema imunológico. Ah, está aqui embaixo, dá para ver até melhor. Com a precipitação média no sistema imunolaranjal, que é um sistema que, inclusive, foi comentado no painel passado, que a gente não tem reservação, né? Então, quando chove, toda essa água, de fato, ou é captada para a Eta Laranjal, ou ela vai, de fato, para a Baía de Guanabara. Então, ali, quando você tem, né, esses picos, né, de chuva, o que acontece é que a reservação não acontece. Então, a gente não tem como se precaver em um período de seca, né? Então, é importante, reforçando, né, o que foi falado no painel passado, da interligação entre sistemas, da redundância. Então, né, Helena, se isso tudo der certo, no Plano Estadual de Segurança Hídrica, a gente vai trazer proposições que devem, de fato, ser executadas. Bom, aí voltando aqui na questão do diagnóstico, né, reforçando, se a gente não tem um diagnóstico, a gente não tem um desenvolvimento de políticas públicas assertivas. E acho que esse que é o papel principal da Diretoria de Segurança Hídrica, é fazer esse monitoramento, né, cada vez mais denso, mais acurado, mais técnico. Tá? Bom, então, de fato, o que a gente tem investido é no monitoramento do meteorológico, né, no acompanhamento das secas, como eu já falei, no monitor, nas ações de enfrentamento às estiagens e né, que a gente inovou agora, trazendo o boletim de segurança hídrica. Inclusive, a Fernanda é a gerente de segurança hídrica, muitos participantes aqui vêm falar comigo, olha, que legal o boletim de segurança hídrica, tem trazido, né, para as concessionárias, para o município, um detalhamento, né, um acompanhamento mensal do que de fato vem acontecendo no Rio de Janeiro. É claro que vem 10 proposições, né, de aperfeiçoamento no nosso formulário, que a gente via para as concessionárias, mas de certa forma a gente está criando uma massa crítica, né? Assim, aos poucos a gente vai aperfeiçoando, né? Então, de fato, né, o que a gente traz no boletim de segurança hídrica é um diagnóstico mensal de como está a segurança hídrica no estado do Rio de Janeiro, nesses 3 pilares que eu falei anteriormente, né? Saneamento, oferta hídrica e eventos extremos. Bom, eu queria trazer aqui, na verdade, a importância, né, que a gente tem do monitor de secas, né? O monitor de secas hoje, ele ainda é instruído, né? Os nossos observadores são os servidores do INEA e os guarda-parques, tá? Mas, assim, é claro que isso, como a Fernanda muito bem tem falado, ele é apenas um parâmetro dentro de tantos outros, né, para você determinar se uma região está em seco, está passando uma crise hídrica ou não, né? São os observadores do Rio, mas o que a gente quer, de fato, é trazer a população e a sociedade de uma forma participativa e trazendo também, né, outros órgãos, como a Emater, a Defesa Civil, secretarias municipais, prefeituras e instituições de ensino, né? Porque, de fato, quem está lá na ponta vendo se o Rio está passando uma estiagem ou não, os observadores são as pessoas que ali moram, né? E é claro que nossos guarda-parques e servidores vão estar restritos a certos locais do território. Então, acho que é muito importante, né, trazer principalmente esse conceito dos observadores e também essa relação institucional, né? Então, acho que é um dado muito importante e fortalecendo também toda esse protocolo do monitor de secas. Bom, e aqui falando da nossa rede hidrometeorológica, né? Como eu disse, a gente vai focar mais nessa parte de monitoramento hidrometeorológico, né, para os nossos eventos extremos, e aqui só para dar uma ideia do mapa, né, de quantos pontos a gente tem de monitoramento do estado do Rio de Janeiro, né? Então, atualmente, né, a gente tem, entre diversos atores, né, são 644 estações, né, hidrometeorológicas, algumas são só de pluviômetros, outras só para níveis de rios, enfim, cada um tem sua especificidade, mas se a gente considerar de uma forma total, são 644. E vocês podem observar que elas estão distribuídas, né, atualmente, né, são os pontos roxos, estão distribuídos, né, de uma forma até um pouco desigual, né? E o que a gente se propõe agora é reforçar ainda mais, né, fazer uma expansão da rede, junto com a parceria, né, com o Observatório do Guandu,
Inclusive o Elton estava aqui representando o Guandu, é um grande parceiro, e o RM também, de forma que a gente tem uma cobertura maior ainda, e principalmente nos locais que a gente tem uma vulnerabilidade maior, que é a região metropolitana, né, ali em Petrópolis, a região serrana. Tá? Mas ainda a gente sabe que a gente precisa expandir para outros locais, como o Norte e Nordeste Fluminense. Né? Então é um trabalho contínuo. Mas só reforçando o que eu já falei, né? A gente só tem, né, uma gestão pública, né, políticas públicas bem desenvolvidas se a gente tem um bom diagnóstico. Um bom diagnóstico é feito com monitoramento denso e assertivo. É importante também falar aqui nesse slide, nesse mapa, né, que a gente já tem. Né, são 4 radares. O estado do Rio de Janeiro já tem 4 radares meteorológicos, sendo 2 banda X e banda S, para quem não entende muito bem. Né, a banda S é de maior alcance, banda X é de menor alcance, né, mas com mais detalhamento. Só que a gente está expandindo também parceria, né, com a Prefeitura de Petrópolis, né, e o Ministério Público, instalando agora, recente, né, em Petrópolis. E vamos expandir também para a região serrana, próximo a Sumidouro e Friburgo, e outra aqui na região da Costa Verde, Paraty. Então, os radares são importantes de uma forma complementar para a gente, né, com essas estações hidrometeorológicas, fazer uma assertividade, uma calibração, né, de todos esses movimentos de chuvas, né, eventos extremos, que a gente consiga ter uma precisão ainda maior. Aqui também, falando do Observatório do Guandu, que é importantíssimo para a gente, né, mais uma vez, reforçando a necessidade de manter um diálogo institucional. Então, o Observatório do Guandu ele traz o adensamento na região hidrográfica do Guandu, né, para a gente ter mais ainda, né, essas redes hidrometeorológicas quantitativas. Né? Então, só um detalhe de todo esse arranjo institucional que a gente está fazendo. E aqui são nossos radares, aqui um mosaico do nosso radar meteorológico. Tá? Então, na página do INEA, quem quiser, né, ver quando a chuva está passando, né, no estado do Rio de Janeiro, né, a gente está com o QR Code lá, vai jogar direto para a página do INEA e você vai saber. Né, é parecido com o COR do Rio de Janeiro. COR, né, por vezes quem está aqui no Rio de Janeiro acaba que, né, tem mais notícia, mas é o que a gente tem aqui. Né, a integração de todos os radares do estado do Rio de Janeiro e, de fato, assim a gente consegue acompanhar esses movimentos, né, esses eventos de precipitação. Tá? O que a gente colocou aqui também, que a gente está avançando, né, são os serviços de dados de tempestades severas, tá, que já é um dado, já é um sistema que a gente possui e a nossa ideia é integrar. E qual a importância desse sistema de detecção de radiotempestades? Ele consegue ter uma projeção de para onde vai, onde está vendo esse polígono aqui, para onde essa tempestade está indo. E assim a gente consegue avisar as defesas civis com certa antecedência se esse município vai ser impactado ou não, né, por uma tempestade severa. Né? Então, esse dado aqui da esquerda, né, já funciona na página do INEA. Né? A gente tem de uma forma interna essa página da direita, que a gente quer disponibilizar para a população, para a Defesa Civil Municipal, enfim, para que a gente tenha esse dado integrado e conseguir fazer uma previsão. Né? O que é muito difícil falar, que, enfim, a questão acho que tecnológica, a gente tem que avançar muito, e ainda é um desafio, não só para o Brasil, mas, enfim, para outros países, é falar sobre a predição. Né? Então, ainda tem um grande mito sobre o que é predição, né? Acho que ainda há uma certa confusão, inclusive na área técnica e entre os gestores. Quando a gente fala de predição, a gente está vendo o que vai acontecer, né? A gente está prevendo, de fato, o que vai acontecer, né, no futuro. Né? Mas quanto tempo a gente está falando? A gente está falando meia hora, 1 hora, 12 dias, 2 dias, enfim, né? A gente não tem esse conceito ainda muito bem estruturado. O que eu trouxe aqui, na verdade, são plataformas comerciais. Então aqui a gente tem a plataforma do Wind, né, que qualquer um pode abaixar, entrar na internet, não sei se o pessoal conhece. Então o Wind ele traz de forma uma predição, né, inclusive para, se não me engano, para 7 dias do que de fato aonde vai chover. Só que esse dado que o Wind traz é um modelo, né, global, né, através de satélite. Então ele não é tão assertivo, né, o quanto a gente precisa, o quanto a gente necessita para as nossas defesas civis conseguirem se preparar. Então a gente sabe que existe, né, um modelo matemático de predição, só que a gente precisa trazer, né, juntar isso tudo com os dados de nossas estações hidrometeorológicas, que são bem assertivas, né, bem detalhadas, né, tecnicamente defensáveis, para conseguir fazer essa predição virar uma ferramenta de política pública. Né? Na direita, a gente tem a predição do Flood Hub, que de fato ele consegue fazer previsão, né, de quando um rio vai transbordar. Então a gente vai falar, olha, daqui
considerando, né, essa chuva, com esse volume, eu falo que daqui a 2 dias, eu prevejo que daqui a 2 dias o rio, né, no ponto X vai transbordar. Então ele já faz isso. Né? O que a gente precisa, de fato, voltando, é trazer, né, todo esse modelo, né, toda essa acurácia com os dados que a gente tem nas nossas estações hidrometeorológicas. E aí a gente vai conseguir fazer, de fato, o que eu acho que quase o mundo inteiro está tentando fazer. Né? Conseguir ter os dados diagnósticos em tempo real virarem, de fato, né, uma predição. E isso você consegue fazer um alerta. Inclusive, o município do Rio de Janeiro, né, ele fez há pouco tempo atrás, né, um grande aviso, né, para todos os cidadãos que talvez tenham recebido no celular, né, avisando, olha, saia do local tal, X. Não deixou de ser uma predição a curto prazo. Mas, assim, não foi tão bem aperfeiçoado porque faltou embasamento, faltou dados técnicos, acurácia, então acabou que teve toda aquela notícia que acaba que, de uma certa forma, não foi tão assertiva em alguns lugares, em outros sim, mas traz uma certa descredibilidade. Então, um grande problema que a gente tem é trazer, né, e fazer essa informação chegar ao povo e, de fato, essa informação não ser tão bem aceita, né, tão bem assertiva, né, não ser proveitosa para a população. Bom, nisso tudo que a gente fala, tá, a gente precisa de um sistema, né, que funcione, né, que integre todos os dados de recursos hídricos do nosso CRI. Estamos dialogando com diversas instituições de estados diferentes da nossa federação, então é importante avançar, mas é uma dificuldade, parece que não, mas conseguir reunir todos os módulos, né, de inteligência hídrica, outorga, cobrança, enfim, né, não é algo tão simples, mas é fundamental. Se você não tem uma gestão, né, integrada de recursos hídricos nos seus diversos módulos, você não consegue fazer uma gestão de fato, né? Continua sendo apartada. E é isso que a gente quer fazer, é reunir todos os dados. Então, o Sistema Estadual de Recursos Hídricos é fundamental, né, para a evolução e sistematização dos nossos trabalhos. Bom, por fim, para fazer isso tudo, né, não é barato. É claro que não, né? Instalar um pluviômetro é caro, fazer uma estação hidrometeorológica muito caro, um radar é caro, enfim, tudo é muito caro, o monitoramento da qualidade da água é caro, enfim, nossa estimativa é que em 4 anos, né, a gente tem uma reserva orçamentária de 450 milhões. Mas isso pode parecer muito, mas por outro lado, a gente vai estar evitando, de fato, tragédias acontecerem, a gente vai estar realmente fazendo uma economia no Estado. Bom, gente, de uma forma bem rápida, bem objetiva, é isso que a gente vem desenvolvendo, né, para a segurança hídrica em eventos extremos. Né, deixo aqui o nosso contato e fico aqui aberto a perguntas. Obrigado. Muito obrigada, Cauê. O pessoal do INEA pode fazer pergunta também, né, para frente. Isso. Né? Ele já falou o que ia falar. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Cauê? Nenhuma dúvida, tudo isso aqui difícil pra caramba que ele falou. Nem eu entendi que trabalho com ele. Ó, muitas dúvidas. Então tá bom, Maria. Muito interessante, Cauê, muito legal ver o trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns pela Linéia, pelas iniciativas aqui, pela Cíntia, a Fernanda. Um trabalho bem importante mesmo no monitoramento. A gente sabe que os dados são importantes para a gente ter o planejamento. A gente precisa ter dados. A gente vê isso quando a gente fala em avaliar agora também os históricos, que a gente precisa avaliar para verificar as tendências climáticas, e a gente tem essa deficiência de dados. Então, com certeza, o trabalho que vocês estão fazendo ali é muito importante. Né? É muito legal ver. A gente trabalha junto e eu vejo muito pouco. Né? Fiquei feliz de poder ter essa oportunidade de ter essa aula sua aqui. Muito obrigada pela sua presença.